Muito bem, meu boa noite a todos, que alegria poder estar aqui novamente, nossa segunda noite de evangelismo. Eu não vi a hora de chegar esse momento para que juntos pudéssemos estudar a palavra do Senhor. Todas as igrejas adventistas da América do Sul estão realizando a Semana do Calvário, o evangelismo da Semana Santa. Eu convido você nessa noite a abrir o texto de Mateus capítulo 11, versículo 1. Nós estamos sobre o tema A Última Vitória. E nós vimos ontem de que Jesus venceu na vida de Bartimeu. E Bartimeu se tornou um vitorioso em Cristo Jesus. Hoje vamos estudar vitória no sofrimento. Então Mateus capítulo 11, versículo 1. Mateus capítulo 11, versículo 1. Eu sei que vários amigos estão recebendo cartões na recepção. Esse cartão é para que o pastor Adamo continue intercedendo, orando por você. E então eu peço a você que chegou recente, não esteve aqui ontem, você possa deixar esse cartão no encerramento, no final, com os nossos recepcionistas. O texto bíblico diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo, portanto, de tropeço. Muito bem, queridos, aqui nós temos a história de alguém que sofreu. Nós temos João Batista, primo de Jesus, alguém que levou Jesus ao batismo, batizou Jesus e agora está passando os últimos momentos de sua vida, portanto, numa prisão. Ele estava, portanto, na cadeia, não é mesmo? Veja, queridos, que os discípulos de João Batista se aproximaram para visitá-lo, para consolá-lo, para confortá-lo. E naquele momento João Batista pediu: vão lá, procurem Jesus e pergunte a ele: és tu o Messias ou haveremos de esperar outro? Parece que tem algo estranho, porque João Batista foi quem disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora João Batista, no momento parece de fraqueza, parece que sua fé está em declínio. Assim nos sentimos quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Em algum momento você já duvidou de Deus?
Como pode alguém que batizou Jesus agora dizer, pergunte a ele se ele é de verdade o Messias? Ou temos que esperar outro? Portanto, veja, queridos, de que Jesus responde aos discípulos, portanto, de João Batista. Ele tinha um grupo de seguidores, e ele disse o que? Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem o evangelho. Felizes são aqueles que não desistem de mim, apesar das intempéries de vida, na vida, permanecem fiéis comigo, ao meu lado, amém? E eu quero acreditar que aqui são pessoas que cumprem aquilo que Jesus está dizendo, mesmo nas horas de aflições, não desistem de Deus, amém? Não abandonam a Deus por nada. Veja, queridos, que João Batista pregava com força, com poder, e milhares de pessoas de diferentes lugares vinham para ouvir a sua pregação, e a sua pregação tinha poder. Na realidade, João capítulo 1, versículo 29, conforme eu mencionei, ele mesmo disse, eis o Cordeiro de Deus. Jesus ainda estava no meio da multidão. João Batista havia sentido de que alguém, representante do céu, estava entre aquele público, aquele povo. E Jesus foi caminhando na sua direção. João Batista mesmo, ele resistiu por não querer batizar Jesus, porque ele se considerava pecador. E ele merecia ser, portanto, batizado. Agora veja, queridos, de que ele teve um alto privilégio, batizar o Filho de Deus. Jesus sem pecado foi batizado para nos mostrar o exemplo. Portanto, Jesus, após o seu batismo, então começa os milagres. A partir do batismo de Jesus, se cumpre parte das suas profecias, e agora Jesus inicia de verdade o seu ministério. Até então, ele estava se preparando para enfrentar as lutas, a rejeição, a discriminação. Até o Filho de Deus sofreu rejeição. Veja, queridos, que João Batista, ele temeu pela vida. Então agora eu entendo por quê João Batista pronunciou tais palavras. Porque você não faria diferente diante da morte. A gente teme, sim ou não? João Batista tinha esse sentimento, essa percepção de que ele não sairia mais com vida. Veja, queridos, quando nós sofremos, pensamentos puramente humanos começam a tomar conta do nosso coração, e Deus entende isso. Ainda bem que Ele não nos fulmina, porque Ele sabe que nós temos uma natureza pecaminosa, nós não compreendemos a gravidade do pecado. Então, quando você tem pensamentos contrários à vontade de Deus, Deus é longânimo, e mesmo assim, Ele é paciencioso. E Ele não te recrimina, nem te condena, amém? Eu fico imaginando João Batista se perguntando, por quê? Por que eu estou aqui preso? Quando os discípulos voltaram e revelaram o que estava acontecendo, João Batista ficou inconformado. Até dá para ficar do lado dele, sim ou não? Porque ele pregou, ele batizou Jesus, ele evangelizou pessoas, e agora que ele poderia ver o ministério de Cristo, ele está confinado numa cadeia. Ele não podia acompanhar, ele não podia presenciar a transformação de várias pessoas sendo curadas. De alguma forma ele estava decepcionado. Como é que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Pare de perguntar por quê. Quando perguntamos por quê, você, querido internauta, você que nos acompanha aqui no canal, portanto, da Igreja do Bom Clima, eu sei que muitas vezes você já tem perguntado por quê. Isso é duvidar de Deus. Pare com isso e diga, para que as coisas acontecem? Deus tem propósitos diante do sofrimento que nós passamos. Veja, queridos, João Batista era fiel ou não? Ele era fiel. João Batista era humilde ou não? João Batista era humilde. Veja que Jesus disse, olha só o que Jesus disse de João Batista: nunca houve um homem maior do que João Batista sobre a terra. Jesus mesmo reconheceu o ministério de João Batista. Felizes são aqueles que Jesus possa falar a mesma coisa. Nunca houve um Marcelo, não é?
como João Batista? Será que João Batista tinha dúvidas sobre o caráter de Jesus, sobre a messianidade de Jesus? Será que de verdade João Batista tinha dúvidas? Não, é que ele estava correndo risco de morte. João Batista estava balançado, com medo. Alguns talvez podem dizer nessa noite: Senhor, o Senhor não percebe que aqui em Votuporanga tenho sido fiel 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e parece que o Senhor está calado, parece que o Senhor é surdo diante das minhas orações, do meu clamor, parece que o Senhor não ouve. O Senhor não percebe que estou sofrendo? Será que Deus não percebe que você está sofrendo? É que nós queremos respostas imediatas. Pare para pensar. Quando Deus demora a responder a sua prece, a sua oração, é porque o que Deus está preparando é muito maior. Porque Deus não trabalha de última hora, de improviso, de qualquer maneira, amém? Deus é maravilhoso até nisso. Veja, queridos, alguns podem dizer: o Senhor não sabe como é difícil viver nesse mundo. Ei, você se esqueceu que Jesus se fez homem, que Jesus andou nessa terra, que Jesus sofreu aflições, Jesus passou por perseguição, por tribulação. Ele não foi diferente de você. Você se esqueceu disso? Quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, nós temos a tendência de nos esquecermos de que maneira Deus nos livrou, de que maneira Deus nos redimiu, de que maneira Jesus nos resgatou. O mesmo Deus que fez isso na sua vida, Ele não vai abandoná-lo no meio do caminho, amém? Mas algumas coisas acontecem para que desenvolvamos a fé, mais dependência, mais confiança nele, para que possamos ser possuidores daquilo que é eterno, que é a sua mansão, a nova Jerusalém, amém? Alguns podem dizer: o Senhor não se importa comigo. Veja só, se Jesus não se importasse com você, Ele não teria deixado o céu, não teria descido essa terra e não teria morrido morte de cruz. Será que Ele não se importa com você? Veja, queridos, Jesus também viveu neste mundo, Ele sofreu, Ele passou também por situações terríveis. Jesus também passou fome, sim ou não? Ele ficou 40 dias no deserto. Ele estava lutando contra o diabo para que você pudesse ser, ao final da sua vida, um vitorioso, para que ele pudesse vencer a morte na cruz, que ele pudesse ressuscitar no terceiro dia e garantir de vez, para sempre, a nossa coroa de vida eterna. Amém? Ele passou sede. Jesus caminhou quilômetros e quilômetros. Jesus passou necessidades. Jesus foi tentado. Portanto, ele foi traído por Judas. Jesus teve que morrer por quem não quer ser salvo por ele. Você já pensou a quantidade de filhos e filhas por quem Jesus morreu e hoje estão virando as costas para ele? Estão desistindo do caminho, estão abandonando a Deus, estão trocando a salvação. Ele foi pai de pessoas que cuspiram no seu rosto. Imagine Jesus no momento em que ele estava recebendo os flagelos e sendo cuspiram, portanto, nele. Não foi fácil para ele ser pai de filhos que não querem reconhecê-lo como Deus. Foi por isso que ele passou por tudo isso. Jesus sabe o que é ser homem, mas nós nem passa pela nossa cabeça o que é ser Deus. Não é fácil Jesus olhar para esse mundo e ver pessoas se drogando, pessoas se matando, pessoas tirando a vida de pais, pais tirando a vida de filhos, pessoas sendo consumidas pelo cigarro. O ser humano não foi feito com um chaminé na cabeça, nem com o nariz para cima para fumar. Não deveria fumar. Agora, ser Deus é querer tirar logo as pessoas desse mundo. Isso é ser Deus, é querer trabalhar no resgate, na salvação das pessoas. E saber que ele tem que esperar até que o último se converta, para que ele possa retornar. Mas nós sabemos que nem todo mundo vai se converter, nem todo mundo vai aceitá-lo como seu Deus. Ter que esperar até que o último filho possa ter a sua chance de se salvar,
Por isso Jesus ainda não voltou. Eu sei que você já foi tomado por essa pergunta: por que ainda estamos nesse mundo? Por que sofremos tanto? Aonde está Deus? Por que Deus não ouve minha prece, minha oração? É que Deus, ele está trabalhando sim. Deus trabalha de forma incansável, porque o diabo não para nunca. E Deus não pode parar. Mas Deus está trabalhando para que todos tenham o alcance, todos recebam a mensagem, as boas novas, as boas notícias, porque naquele dia, no acerto de conta, no dia do juízo, não haverá desculpas, porque todos tiveram a oportunidade. É por isso que Deus está dando tempo ao tempo. Olha só o que diz a Bíblia: felizes são aqueles que não abandonam a fé em mim, felizes são aqueles que, mesmo que a esposa abandone o lar, mesmo que o patrão está criando dificuldade, mesmo que você está com um câncer, você não desiste de mim, porque o pecado trouxe como consequência dissabores, o pecado trouxe sofrimento. Eu não acredito que Deus causa sofrimento, isso são consequências das nossas escolhas. Portanto, tudo isso acontece aqui, mas você não vai sair da cadeia. Queridos, é isso que você consegue entender no texto bíblico, é isso mesmo. Parece que Deus está sendo frio. Parece que Jesus está deixando de ser amor. Como pode? Agora, para pensar comigo. Deus está dizendo para ele, tudo isso está acontecendo. Jesus estava dizendo para os discípulos de João Batista: tudo isso acontece, mas você não vai sair da cadeia. Pastor, não tem algo errado? Não tem algo errado. Mas por que não tem? Porque João Batista estava salvo ou não? Fala para mim, João Batista estava salvo ou não? João Batista havia entregue a sua vida para Deus ou não? Para que sair da cadeia? Se já está reservado para ele a Canaã celestial, a eternidade. Queridos, às vezes a gente, em meio às aflições, a gente não consegue entender Deus, as respostas de Deus, mas é isso mesmo. Você já rogou a Deus pelas tragédias da sua vida, porque elas acontecem para te aproximar mais de Deus? Talvez uma vida cômoda, você não leia tanto a palavra de Deus, não ore tanto, não é mesmo? Mas quando nós passamos por tribulações, parece que redobra, nós redobramos o cuidado, nós estudamos mais, nós oramos mais, e não deveria ser assim. Deveríamos estar constantemente conectados com o céu. Deus parece muitas vezes calado, surdo, mudo para você. Não, Deus está preparando algo maior. Deus tinha algo maior para João Batista, a eternidade. Agora dá para entender, agora dá para aceitar, pastor. Porque Deus não fez nada, Jesus não fez nada para tirar João Batista, porque ele já estava salvo. Eu pergunto, por que estamos nesse mundo? Estamos já salvos? Nós já estamos prontos? Já estamos preparados? Será que se nós fôssemos colocados numa prisão, numa cadeia, será que Jesus teria a mesma confiança? Veja, queridos, você não consegue abandonar o maldito pecado. Por isso Jesus disse, você vai desenvolver uma doença incurável. Sabe de uma coisa? Eu não vou fazer nada. Sabe por quê? Porque talvez se Jesus tirasse a sua mãe do coma e voltasse uma vida normal, ela se perderia. Deus, ele conhece a frente, Deus sabe tudo. Deus é onisciente, onipresente. Deus é poderoso, sim ou não? É por isso que a escritora norte-americana Ellen White, ela informa que muitos já estão indo, porque talvez não suportariam as últimas provações desse mundo. Mas eu e você talvez estejamos vivos ainda, porque ou não estamos preparados, ou porque temos uma missão a desenvolver. Eu quero ficar com a segunda, que eu tenho uma missão a desenvolver, não que eu esteja perdido. Veja, queridos, Deus está dizendo, o seu casamento vai acabar, mas é melhor que acabe. Eu não gostaria que acabasse, mas é que você está perdendo o céu, por causa da sua esposa, ou talvez por causa do seu esposo. Sabe, queridos, quando nós olhamos por essa ótica, por essa perspectiva da vida de João Batista, a gente vai começando a entender alguns dissabores que acontecem. Porque se alguém toma uma iniciativa dessa, é porque esta pessoa não está vivendo com Jesus, não está vivendo uma vida de comunhão com Deus. E normalmente aquele que resolve abandonar a casa, abandonar os filhos, é porque já estava longe de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Talvez você pense que Deus é frio, mas você
Lembra que algo que aconteceu com João Batista também aconteceu com outro personagem da Bíblia? Você lembra de alguém que também Deus não fez nada para salvá-lo? Veja, Jesus foi levado no Getsemane, sim ou não? Jesus orava, ele suava gotas de sangue. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Será que, assim como João Batista, Jesus também sentiu a solidão? Sim ou não? Sim. E Deus olhou para Jesus e disse assim: eu não vou fazer nada, porque você tem que morrer. Você precisa derramar o seu sangue. O plano da salvação tem que se cumprir. Os meus filhos precisam de salvação. Eles precisam de um substituto, alguém que realmente assuma a condição deles. Você começa a entender? E Deus fez o mesmo com Jesus. Veja, queridos, ele foi traído por Judas, negado por Pedro, ele foi condenado por Pilatos. Finalmente ele estava na cruz, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, por amor a João Batista. Jesus estava na cruz. Começou a pesar sobre ele os pecados de nós todos. Queridos, para pensar, os pecados da humanidade inteira sobre os ombros de Jesus foi pesado demais. Jesus poderia ter falhado, sim ou não? Poderia, porque ele estava numa natureza humana, carnal. Mas o que o ajudou, pastor, é que ele não perdeu as esperanças, ele não perdeu o vínculo, ele não perdeu a comunhão, ele não perdeu a conexão, ele estava constantemente ligado com o Pai. Eu gosto muito do filme de Mel Gibson, quando cai do céu uma gota de lágrima que bate do lado da cruz. Isso mostra que Deus estava sofrendo pelo filho, como Deus sofre quando você sofre. Não pense que Deus não se importa, Deus sofre quando você sofre, porque assim uma mãe, um pai, quando vê o seu filho sofrendo, sofre junto, porque é sangue do seu sangue. O que matou Jesus? É a minha pergunta nessa noite. O que matou Jesus? O que matou Jesus não foi a cruz. O que matou Jesus não foram as chibatadas. O que matou Jesus não foram os pregos de 35 centímetros. Não foi a coroa de espinho. O que matou Jesus fui eu, foi você, fomos nós, foram os nossos pecados, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Foram os meus pecados. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para nos perdoar dos nossos pecados. Jesus veio para morrer pela humanidade. Quem pecou? O homem, Adão e Eva. Isso se tornou depois, isso se espalhou para toda a humanidade, não é mesmo? Portanto, Jesus se sentiu abandonado por todos. Aonde estavam os discípulos? Escondidos. Quem estava ali? Apenas a sua mãe e André. O que você sente quando se afasta de Deus não é o mesmo, um vazio, uma dor terrível. Você não consegue conciliar o sono. A separação de Deus traz realmente um vazio, medo, tristeza, solidão. Então, queridos, melhor com Deus do que sem Deus, melhor com Ele do que contra Ele, melhor estar junto dEle do que estar ausente. Por isso, Satanás muitas vezes diz: você foi longe demais, não existe salvação. Por que você está na igreja? Por que você continua estudando a Bíblia? Por que você continua orando? Você não percebeu que você vive errando? Você tem altos e baixos. Uma hora você está guardando o sábado, outra hora você desiste de guardar. Você entra no mercado, você compra no sábado, você assiste TV, assiste novela na hora do Senhor, no dia do Senhor. Está vendo que você não vai para o céu? Para com isso, desista do caminho de Deus, saia da igreja. O inimigo diz mais: você não consegue voltar para Deus. O inimigo diz, no ouvido de Jesus, Jesus também sofreu com isso. Você não consegue carregar os pecados da humanidade, tolo, bobo. Será que você não está vendo que a humanidade vai te rejeitar? Vão cuspir no seu rosto. Você vai carregar uma cruz, uma coroa de espinho? Ou vocês acham que Satanás não fez com Cristo o que faz conosco? Satanás fez com Jesus o mesmo trabalho. Você não irá ressuscitar da sepultura? Jesus disse para ele: eu vou morrer mesmo assim.
A morte vai segurá-lo no túmulo. Eu vou morrer, Satanás. Não adianta, não insista. Os pecados de todos são pesados demais, bobo. Para com isso. Desista disso. E Jesus continuava firme por amor a você. Como eu vou desistir desse amor? Veja, ele não te perdoa. O inimigo trabalha na nossa consciência para que a gente duvide do caráter de Deus. Ninguém levanta hoje dizendo: vou sair da igreja, vou abandonar a fé, não quero saber mais de batismo. Isso não acontece do dia para a noite. Isso a gente já vem alimentando, Satanás vem alimentando nosso coração. Ele não te perdoa. Satanás ainda sussurra no seu ouvido: você é um fracassado mesmo, está vendo? Na igreja ninguém te dá nada, você não tem nenhum cargo. Até parece que cargo leva alguém para o céu, não se iluda. É apenas algumas responsabilidades, melhor que não tivesse. Mas o cargo muitas vezes faz com que você tenha que orar mais, tenha que ler mais a Bíblia para poder alimentar mais o rebanho do Senhor. Você não é digno de estar na presença de Deus. Você fumou agora há pouco, você tem coragem de entrar pela porta da igreja. É assim que Satanás sussurra nos nossos ouvidos. Você mentiu hoje, Satanás descarado, e você vem na igreja. Olha como o diabo trabalha para te afastar de Deus, queridos. Quando na pandemia deveríamos buscar mais a Deus, foi na pandemia que nos afastamos mais de Deus. Quando eu achava que as igrejas estariam cheias de gente, depois que passasse aquele período, não é? Nós vimos as igrejas mais vazias. Satanás acha que vai ser vencedor. Aqui está uma das igrejas que eu construí em Brasília. Esta é a igreja de água fria. E por incrível que pareça, 60% do público dessa cidade que se batizou, depois de 5 tentativas de 5 evangelistas que não conseguiram abrir a igreja, porque sabe qual era o público? Rejeitado pela sociedade, prostitutas, homossexuais, usuários de droga. Hoje nós temos uma igreja com 110 membros que frequentam e foram resgatados, e a cidade teve que engolir, porque o poder de Deus é maior. Amém? Para que ir à igreja se você não consegue ser fiel? Para que ir à igreja se você não consegue ser dizimista? Para que ir à igreja? Para que ler a Bíblia se você não consegue guardar os mandamentos? Para que ler a Bíblia se você não vai conseguir viver os princípios eternos de Deus? A Bíblia diz que na hora nona. Que hora? Na hora nona. Que hora? Hora nona. O que é a hora nona? Na hora nona. O que foi que Jesus disse? Às 3 horas da tarde. O que foi que Jesus disse? Pai, a ti entrego o meu espírito, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Veja, queridos, que a própria natureza se recusava a assistir o espetáculo, porque ficou negro, porque ficou escuro, porque os soldados romanos, queridos, eles eram perversos, eles eram terríveis, eles eram assassinos. Nenhum condenado à cruz ia com roupa ou qualquer tipo de vestimenta para a cruz. Estude mais. Jesus foi levado para a cruz sem nada, porque as mãos, os pés e a genitália recebiam pregos. As mulheres eram crucificadas de costa, os homens eram crucificados de frente. Por que ficou escuro? Porque Deus queria proteger a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A humanidade não entende por que ficou negro, escuro, e não se enxergava a um palmo do nariz, para proteger a identidade de nosso Salvador. Veja, queridos, o sol e o céu escureceram. Deus estava ao pé da cruz, sofrendo junto com o Filho. A Bíblia diz que ele pisou no lagar de que jeito? De que jeito? Sozinho. Agora você entende porque Deus não pôde fazer nada. Ele tinha que cumprir os reclamos da justiça. Ele tinha que morrer. Por isso os pecados da humanidade tornaram mais amargo o cálice que o Senhor tinha que beber. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu esse peso lá no Getsêmani, diante das oliveiras. A cruz tinha um gosto insuportável para ele, mas ele não podia fugir disso. Deus está presente em cada momento da nossa vida, amém?
Deus estava presente, mesmo sem poder fazer nada, mas Ele está presente no dia do seu casamento. Ele está presente no dia que você está conseguindo um emprego. Jesus está presente. O que seria de nós se Jesus não tivesse presente? Quantas vezes você já sentiu amargura? Então lembre-se. Quantas vezes você já sofreu? Então lembre-se que Jesus também sofreu. Jesus também passou por dissabor. Jesus também foi rejeitado. Jesus também foi excluído. Mas Jesus não cedeu. Jesus resistiu. E por que resistiu? Porque ele buscava as madrugadas para falar com Deus, para orar ao Pai. Jesus estava constantemente conectado. Quer ser um vitorioso? Quer a última vitória? Permaneça ao lado de Jesus. Amém? Quantas vezes você já clamou misericórdia a Deus? Quantas vezes? Quantas vezes Deus pareceu mudo para você? A Bíblia diz que Jesus clamou, Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus se sentiu desamparado, mas ele não pecou por isso. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele morreu. Jesus morreu. Está aberto o áudio aí? Deixa aberto, porque a qualquer momento vai. Jesus, portanto, morreu. Quando você se sentir desamparado, lembre-se. Quando você sentir triste, lembre-se. Quando você sentir vazio, lembre-se. Quando você sentir rejeitado, lembre-se. Deus sabe o que é sentir desamparado. Por isso, nessa noite, Jesus deseja revestir você de poder para vencer. Vencer na faculdade, vencer no trabalho, vencer na família, vencer entre os vizinhos, vencer em suas decisões, vencer na sua saúde, vencer. Deus deseja revesti-lo de poder, amém? Por isso, o pastor Adamo, como tantos pastores, como aquele Jeconias, lembra o testemunho de Jeconias? Jeconias passou pela minha mão lá em Brasília. Além do pastor Chiquinho, a gente chamava assim, ele falou Francisco, mas ele era conhecido como Chiquinho. Eu algumas vezes também o visitei no cárcere, na prisão. Depois que ele foi fazer teologia, ele fez prática de evangelismo comigo em Brasília. E hoje é um departamental da ASA, lá em Brasília. Deus tem poder. Deus quer batizar você. Eu vim aqui para chamar pecadores ao arrependimento. Você que ainda está pensando, você que ainda não tomou a maior de todas as decisões, você tomou uma decisão para estudar, para se formar numa faculdade, para se casar, para ter um carro, uma casa, mas a maior decisão, você está adiante, é aceitar a Jesus como seu rei, é aceitar o batismo, é um casamento com Ele. É o desejo de estar no céu, de viver a eternidade, de aceitar a morte, porque a cruz está vazia, o túmulo de José de Arimateia está vazia. Jesus venceu na cruz, venceu na tumba. Agora Jesus precisa vencer no seu coração, amém? Quantas pessoas, essas pessoas não são diferentes de você, são seres humanos, cada uma com uma história. Por isso, deixe Jesus entrar. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a sua porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu termino com essa história. Recém-formado, recém-chamado como evangelista do Mato Grosso. O primeiro distrito que eu visitei para pregar o evangelho foi Guarantã do Norte. Não sei se alguém conhece Guarantã do Norte. Perto da onde caiu o avião da Gol, alguns tempos atrás. E eu me recordo, queridos, que naquele evangelismo nós tínhamos cerca de umas 200 pessoas participando todas as noites. E aí numa quinta-feira chega Leidiane, uma menina de 16 para 17 anos, dizendo: pastor, sábado vai ter batismo. Eu queria muito me batizar, mas meu pai é carrasco, meu pai é terrível, meu pai é duro. E meu pai não permite eu me batizar, pastor. Eu disse: eu quero fazer uma visita. Posso fazer uma visita? O senhor iria, pastor? Eu iria, mas do jeito que o senhor é magrinho assim, pastor, eu era mais magro ainda. Vocês estão vendo ali, não é? Ela disse: meu pai vai te quebrar no meio. Mas quem disse que eu tenho medo de homem feio e bravo? Eu vou em nome do Senhor. E eu marquei com o nosso ancião,
e fomos para casa da Leidiane no dia seguinte. E é interessante, queridos, que quando nós chegamos à casa dela, a mãe estava no portão. A mãe havia participado de uma série de conferências há 2 anos atrás. Há 2 anos, Leidiane e sua mãe desejavam ser batizados na igreja adventista, mas o diabo estava usando o pai para que ela não se batizasse, para que elas não se batizassem. E a mãe disse: pastor, vai embora daqui, corre daqui, pastor, vai embora daqui, nós vamos morrer, vai ter morte aqui, pastor. E aí imagine o ancião, ele ficou desesperado: pastor, vai ter morte, você não falou nada, não me explicou nada sobre isso. Eu disse para ele: não acredita nessa mulher, essa mulher está louca, ninguém vai morrer aqui não. Você não tem fé não, meu irmão? Tenha fé em Deus. Eu atropelei a mulher no portão, entrei para dentro da casa, sentei. E quando o ancião, o irmão Alcides, ele descobriu o que ia acontecer, ele tentava me levantar da cadeira. Eu disse: eu não vou sair daqui, porque o caso tem a ver com salvação. Irmão, é caso de vida ou morte. O que Jesus faria? Desistiria de Leidiane e da sua mãe? De maneira nenhuma. Nós vamos ficar aqui. Era 5 horas da tarde. Eu fiquei até às 7h30 eu tinha que pregar. E o homem não aparecia. O homem não vinha. Eu disse: nós vamos ter que orar e eu vou ter que ir embora. Mas antes de ir embora eu vou dizer uma coisa: se uma menina de 16 para 17 anos não pode se batizar, que mundo é esse? Porque o pai havia dito para ela: prefiro ver você usuária de drogas do que uma adventista do 7º dia. Veja como o diabo trabalha. E aquela menina chorava. Eu disse: o fogo de Malaca vai cair, o fogo de Malaquias vai cair aqui. Você não brinque com Deus, vocês não brinquem com Deus. Fale para o seu esposo: não brinque com Deus, porque Jesus quer a salvação dessa casa. Eu orei e saí. E quando eu ia para o carro do nosso irmão, a Leidiane veio correndo atrás e disse: pastor, e agora? E agora, pastor? O que vai acontecer, pastor? Eu disse para ela: você crê? Você crê no poder de Deus? Você crê em milagre? Você que me ouve, você crê em milagre? Então é o seguinte: amanhã você vai dobrar os joelhos, eu vou dobrar os joelhos, e vamos orar a Deus, e vamos deixar Deus agir. Ele pede apenas para a gente confiar e depender de Deus. Interessante que no outro dia, Leidiane chega com a sua malinha, com a roupa para poder ser batizada. Olha ela aí na tela. E eu disse: Leidiane, o que é que aconteceu? Ela falou: pastor, meu pai, toda vez que ele vem do trabalho, ele passa no boteco, ele toma umas e outras, e não tem um dia que eu e a mãe a gente não apanha. Eu percebi que você tem alguns hematomas. Eu achei que você vivia caindo. Caindo nada, pastor. Isso são agressões de um alcoólatra, provocados por um alcoólatra, que é meu pai. Só que ontem, enquanto o senhor estava em casa, ele foi na casa do meu tio. Ele foi justamente falar para ele, e ele é da Assembleia de Deus, que eu estava querendo entregar a minha vida a Deus. E o meu tio falou poucas e boas, pastor, para ele. E meu pai veio com o rabinho, como dizem, né? No meio das pernas, que nem um cachorrinho. E quando ele chegou em casa, depois da sua oração, depois da conversa que a gente teve, eu disse: pai, senta aí, porque hoje o senhor vai me ouvir. E ele disse assim: se aquela maluquice de se batizar, se tornar adventista, faça da sua vida o que bem entender, porque eu não vou me meter. O seu Deus é muito poderoso, porque eu já tomei uma bronca. Leidiane foi batizada. Leidiane hoje é a líder de jovens lá em Colíder, Mato Grosso. Eu quero dizer que depois eu saí do Mato Grosso, depois de 8 anos eu saí do Mato Grosso, fui para Brasília. E depois em Brasília encontrei uma das irmãs da igreja. E ela me perguntou, ela disse para mim: pastor, o senhor lembra de Leidiane? Sim. E ela continua firme, mais do que nunca. E a família dela: pastor, é isso que eu queria dizer. A mãe e o pai se batizaram na igreja adventista. Todos estão servindo ao Senhor, amém? Porque Jesus morreu por você. Nós vamos ouvir uma canção. Agora você entende, quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, não desista. Se você ver alguém na UTI, nos últimos momentos de vida, mas você sabe que essa pessoa foi temente a Deus, viveu a sua vida para o Senhor, foi fiel sobre todas as coisas, acredite que Deus está permitindo, como Deus permitiu Jesus morrer na cruz e não fez nada. Assim como João Batista teve a cabeça decefada, mas a coroa de vida eterna está garantida, e eu e você nos encontraremos com João Batista. Quando Jesus voltar, nós vamos juntos para o céu, amém? Será que há nessa noite
Alguém que gostaria de reafirmar os seus votos de fidelidade a Deus, levante sua mão. E se há alguém aqui que ainda não é batizado, e talvez tenha uma história muito parecida com Leidiane, que o inimigo tem colocado obstáculos, mas ela venceu o seu sofrimento e hoje está nos caminhos de Deus. Há alguém que deseja se preparar para quando Jesus voltar, poder entrar na Canaã celestial, na Nova Jerusalém. Tem alguém que ainda não é batizado na igreja adventista, mas quer se preparar? Levante sua mão, se esse for o seu desejo. Tem alguém? Amém, louvado seja Deus. Vamos ouvir essa linda canção e depois eu quero orar por você, porque Jesus está assim, já saiu dali, não é? Está lá para mim, batendo a porta do seu coração, e se você abrir a porta, Ele vai entrar, vai cear com você e você com Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te inspire e fale para os outros o que está acontecendo nessas noites, e diga para Ele: não perca, porque amanhã nós teremos aqui uma cantata de Páscoa. Eu vou falar bem pouquinho, porque amanhã a cantata vai tomar o maior tempo, mas na quarta-feira você não pode morrer. Que isso, pastor? Está desejando mal para a gente? Não. Quarta-feira, vou dizer de novo, para você em casa, quarta-feira, de todos os sermões que eu tenho pregado numa semana de evangelismo, é o sermão de vida ou morte. É o sermão mais pesado, mais duro, mais importante, e que tem levado líderes religiosos a entregarem a sua vida e se tornarem adventistas do sétimo dia. Eu já batizei padres, já batizei pastores evangélicos. Eu estou dando um recado aqui, quarta-feira. Se você tem que perder algum dia, menos quarta-feira. Quarta-feira é o sermão mais importante dessa semana. Eu espero você aqui todos os dias, mas principalmente quarta-feira, amém? Enquanto você vai tomando a sua decisão, vamos ouvir essa moça em ovelhinha. De todo meu coração quero pedir que Deus possa vir morar em tua vida, que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do Senhor, que possas com tuas palavras falar de amor, mas te peço pra Deus te guardar, eu preciso também te dizer, permita que Deus transforme teu viver. Deixa Deus transformar o seu viver. Ele está batendo a porta do seu coração hoje. Não adie, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Todo meu coração quero pedir. É isso que você quer pedir? Que Deus possa vir morar em tua vida. Permita que Ele habite em você. Que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar, proteja o que é teu, te faça crescer e prosperar, que seja o teu viver só do
Senhor. Que possas com tuas palavras falar de amar. Assim peço pra Deus te guardar. Eu preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver. Essa é a maior obra que Jesus quer fazer, transformar o seu coração, o seu viver. Para que viva sem medo e sem culpa, para que encontres a paz do Senhor, sem perder a esperança de ver Jesus voltar. Eu peço para Deus te guardar. Esse é o nosso pedido, para que Ele te Mas guarde. preciso também te dizer: permita que Deus transforme teu viver. Esse é o pedido do pastor Dadamo, que Deus transforme cada dia o nosso viver. Porque eu sei que não tem sido fácil viver essa vida. Mas lembre-se que Jesus morreu na cruz para dar a você vida. E o céu será um lugar para vitoriosos. Querido Deus e Pai, obrigado por essa noite, obrigado por mais essa mensagem. Obrigado pela história de João Batista, pelas lições que nós podemos extrair dessa experiência. Às vezes nós não entendemos, mas o Senhor quer que lucremos desses momentos de sofrimento, de intempéries que vivemos na vida. O Senhor quer fortalecer a nossa fé. O Senhor quer nos levar para junto de Deus, porque o Senhor é a única fonte de segurança. O Senhor é o único que nos entende, porque viveu nesse mundo, passou também por tribulações, e o Senhor venceu. Venceu porque esteve conectado, venceu porque esteve se relacionando com o Pai, e mesmo se sentindo sozinho, lá na cruz, o Pai desceu a essa terra, esteve do lado da cruz, e pôde consolar, e pôde confortar pessoas. Pai querido, abrace esse povo querido, abrace aqueles que estão no vale da decisão, para que a nossa decisão seja por Jesus. Assim como João Batista garantiu o céu, nós possamos garantir a vida eterna também. Que os nossos dias nessa terra, apesar das dificuldades e dos obstáculos, o nosso foco seja o Senhor Jesus, que seja o céu, seja a coroa de vida eterna e a eternidade que nós tanto sonhamos. Leve-nos com segurança para casa, e que nada nesse mundo jamais nos separe do teu maravilhoso e grande amor, e nos traga amanhã de volta para essa cantata, para mais uma mensagem de sua palavra, e que amanhã o nosso dia seja melhor do que hoje, porque cada dia que estamos andando contigo, através das nossas meditações, e também através do nosso culto à noite, nós estamos nos robustecendo na fé, estamos nos fortalecendo em Cristo. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina por todo sempre. Amém, amém, Jesus. Um beijo no coração de cada um. Amanhã 7:45, esperamos você. Não me deixe sozinho, hein? Senão vou ter que mandar a polícia.